Aleluia! Pega as tuas vozes comigo, vamos cantar todos juntos. Aleluia ao nosso Deus, vamos. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Nossas vozes uma vez mais e cantemos bem forte. Aleluia, um Deus todo-poderoso. Vamos todos juntos comigo, vamos. Aleluia. 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 Poderoso, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Bem forte cantemos aleluia. Muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos vós nesta manhã de domingo. É com muita alegria que nós iniciamos mais um estudo da Palavra do Senhor
E você que nos assiste nesta manhã, que você possa receber os ensinos eternos e verdadeiros da palavra do Senhor, e que Deus venha falar ao seu coração nesta manhã de domingo. Então nós começamos o nosso dia, né, hoje um dia muito especial, um dia que se comemora o Dia das Mães. Embora o Dia das Mães sejam todos os dias, né, foi separado um dia especial para que nós celebremos e comemoremos com ela, né, aquela que nos deu a vida. Então é para nós sempre, né, a alegria ter as nossas mães e poder abraçá-la e presenteá-la, e mostrar o quanto nós a amamos. Então quero convidar você nesta manhã, que você tenha sua mãe, você possa orar conosco. Você que ainda não é mãe também, mas é aquela mãe espiritual que adotou uma criança, né, espiritualmente, e tem orado por ela também, saiba que você é amado por essas crianças e elas também amam vocês. Então vamos, né, começar esta manhã orando, intercedendo por essas amadas irmãs que abraçam seus filhos, que amam seus filhos e têm cuidado dos seus filhos, ensinando-os no caminho eterno do Senhor. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos para juntos intercedermos por elas. Amado Pai, nós te louvamos, te bendizemos, ó Deus, porque o Senhor, ó Pai, tem nos abençoado, ó Deus, com nossas mães. Pai Santíssimo, Pai de amor, pedimos nesta manhã, ó Deus, que o Senhor os abençoe, sabendo, Deus, que dia dela não é somente hoje, mas todos os dias, ó Pai. E que o Senhor os abençoe, as guarde, ó Deus, e que ela continue, Deus, nos amando, nos protegendo, nos guardando, ó Deus, mesmo nós já avançado um pouco em idade, ó Deus, ainda sabemos que somos os seus pequeninos. Ó Pai amado, então que o Senhor possa abençoá-la, fortificá-la, Deus, e cada dia, Deus dará essa alegria que ela tem de abraçar os seus filhos. Oramos também pela aula de hoje, que o Senhor possa, Deus, iluminar os nossos corações, para que nós possamos aprender mais de Ti, ó Deus, e que junto possamos, Deus, colocar em prática tudo que nós aprendemos, tudo que nós ouvimos da Tua palavra. Deus, então aceita nosso louvor, a nossa adoração a Ti, ó Pai, e que o Senhor se faça presente cada dia em nossos corações e no coração das nossas mães, em nome de Jesus. Amém. Então é essa alegria que nós temos de poder abraçar as nossas mães, poder falar o quanto nós a amamos. Quero convidar vocês, nós estamos encerrando o livro de capítulo 9 de Romanos, nós estamos lá no finalzinho do versículo, e aí no próximo domingo, permitindo Deus, nós daremos início ao capítulo 10. Então, já finalizando, para você que tem acompanhado todos os estudos, nós dividimos o capítulo 9 em quatro questões, 4 perguntas, e nessas perguntas nós respondemos já, né, algumas delas, e aí vamos hoje estar respondendo a última pergunta, que vou colocar aí para você dar uma olhadinha. Tá vendo aí? São 4 perguntas, né? A primeira, a segunda e a terceira já respondidas, já ensinado. E agora vamos para a 4ª pergunta, que é: que diremos, pois? Então, é esse o texto que nós vamos estudar. Então, o tema de hoje, né? Está aí a pergunta, e o texto a qual nós faremos a leitura também já está colocada aí. Quero convidar você a ler, são apenas alguns versículos, né, a partir do verso 30 até o verso 33. Leiamos a palavra do Senhor. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la? Todavia, o que decorre da fé? 31. Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei? Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nele crê não será confundido. Então, é esse texto que nós vamos também meditar nesta manhã de domingo. Nós temos a alegria de receber o nosso amado irmão João, que estará também nos auxiliando nessa aula de hoje. Daqui a pouco eu passo a palavra para ele.
para que ele me ajude também, se assim Deus permitir, sempre que possível, né, e todos os domingos eu solicitarei a ajuda desse amado irmão, também seminarista, né, nós estamos estudando junto na mesma faculdade, e ele vai me auxiliar também nesta manhã. Então daqui a pouco vocês ouvirão aquilo que o João já de antemão preparou. Então vamos entender um pouco esse texto que o apóstolo Paulo aqui está dizendo. Assim, havendo Paulo analisado a rejeição de Israel com base na eleição divina, o apóstolo chama a atenção para o lado humano do processo, lembrando que esta rejeição, né, essa eleição é baseada sempre, né, na soberania de Deus, como é o tema da mensagem que nós estamos estudando. Deus é soberano em suas decisões, e ele também é presciente, sabendo aquele que haveria de crer e, né, exercer a fé nele, né, para receber isso a salvação. Nem todos, e ele vai dizer, nem todos os de Israel eram da promessa. Deus salvaria apenas os escolhidos, enquanto condenaria aqueles que estavam preparados também para a perdição. Nós vimos isso na aula passada, né? Não que Deus prepara alguém, que separa alguém para condená-lo, mas esse preparado para a condenação é aqueles que rejeitaram, na época de Paulo, a Cristo, não crendo que ele era aquele que haveria de vir, e que hoje também muitos ainda o rejeitam, crendo em sua própria justiça, buscando sua própria justiça e não buscando a justiça de Deus. Então essa rejeição, né, não vem da parte, ou seja, não é Deus que o rejeita, mas eles mesmos rejeitaram a Cristo. A perspectiva aqui tem sido a ação de Deus na salvação, e não em não podemos deixar de afirmar o claro ensino de sua escolha, não? Né? Então, isso que o texto está deixando claro. Paulo encerra nesses versos a sua argumentação deste capítulo, cuja tônica principalmente é a incredulidade de Israel como nação. Então nós temos que lembrar, eu já falei isso na primeira aula, nós dividimos aqui a nação de Israel como nação e a nação de Israel espiritual, né, para a gente facilitar aqui o nosso estudo. Então, como nação de Israel, e a condenação da maioria dos remanescentes, e a condição, da minoria dos remanescentes, aqueles que permaneceram na fé, ou seja, aqueles que guardaram a fé, que creram na promessa, que esperavam a promessa, né, esses que receberam a salvação. E o que dizer, né, aí está o motivo da nossa pergunta, dos gentios agora alcançados em grande número pela graça anteriormente destinada a Israel. Como esse fato ocorreu? E o que diremos, pois? É isso que o tema está querendo dizer. Então, nós vamos, né, entender essas questões, e aí vamos ver aquilo que Deus fala e nos ensina em sua palavra. Paulo contrapõe os dois grupos, gentil e Israel, pela forma como ambos foram alcançados ou rejeitados pelo propósito divino em salvar pela graça que convém da cruz. Então é essa a grande verdade. Os gentios, diz Paulo, que nem mesmo buscavam e também não conheciam essa justiça de Deus, alcançaram pelo único caminho possível ao homem, ou seja, através da fé. Então essa é a grande questão. Os judeus eram aqueles que buscavam a justiça, mas buscavam de que forma a justiça? Buscavam a justiça por si próprio, e não a justiça divina, a justiça de Deus, a qual foi inserida em Cristo. Ou seja, Cristo, ele foi morto para que nós, através deles, fôssemos justificados. Então, aqueles que buscam a justiça de Deus, a justificação em sua própria justiça, esses não alcançam essa justiça, porque o profeta, né, diz, eu não vou lembrar qual, acho que Isaías fala, né, que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Então, nós não devemos confiar, nem mesmo buscar em nós mesmos essa justificação. Então, quero agora sim convidar nosso amado irmão João, que nos dará algumas explicações. Já foi passado para ele o texto da qual ele estará nos explicando, que mostra sobre a rejeição de Israel
e a inserção, nesse caso, dos gentios nessa aliança a qual eles não buscaram, mas foram alcançados. Então, João, você está com a palavra, seja bem-vindo, nos auxilia, né, desse ensino da palavra do Senhor. Seja bem-vindo, João. Graça e paz do Senhor a todos. Bom dia, irmãos e irmãs. Vamos estudar um pouco sobre a parábola das bodas, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, do versículo 1 ao 14. Eu vou ler a parábola primeiro. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quanto encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos, e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. No versículo 1, diz que Jesus começa a falar por parábolas de novo, e que ele ensinava muito por elas, os seus discípulos, e nos ensina também. No versículo 2, lemos que o reino dos céus é semelhante ao rei que celebrou as bodas de seu filho. Podemos dizer que aqui o rei é Deus e o filho é Jesus. E no versículo 3, ele começa a chamar os convidados para a festa. Envia os seus servos para chamá-los, mas os convidados não quiseram ir à festa. Quem seriam esses convidados? É o povo de Israel, que eles não aceitaram Cristo como Messias. Eles não reconheceram o Senhor como Messias, mesmo tendo todos os profetas, que são, aqui podemos dizer que são os servos, falando para eles, pregando o arrependimento, a obediência a Deus. E em João 1,11, João 1,11 diz que veio para o que era seu e os seus não receberam. Jesus, ele veio para os seus, só que eles não receberam a Jesus. Eles não aceitaram o convite da festa, o convite ao Evangelho. E Deus mostra no versículo 4 ainda a sua paciência. Ele enviou ainda outros servos, dizendo que o banquete já estava pronto, que estava tudo
os bois já batidos, só que mesmo assim não deram importância e cada um foi para fazer a sua vontade pessoal, um foi para o campo, outro para o negócio. Ou seja, o povo de Israel estava pensando em política, não realmente na salvação no espiritual. Eles estavam pensando muito no Messias terreno, no reino terreno, numa revolução que Jesus poderia fazer, que o Messias tinha que fazer. E também aqui no versículo 6 ele continua falando que eles até agarraram alguns servos, os maltrataram e mataram. E isso vemos também em Lucas 13:34. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha juntos do seu próprio ninho, debaixo das asas, e vós não quisestes? Aqui o próprio Jesus ele diz que Deus queria uni-los, só que eles não quiseram, eles não se rejeitaram. Então o rei, no versículo 7, ficou irado e enviou as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade. Vamos ler agora Mateus 23, 35, para entendermos um pouco desse versículo. Para que vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Então, muitos teólogos dizem que esse versículo fala sobre a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, que foi totalmente destruída a cidade e o templo, que esse foi um juízo para o povo de Israel por não aceitarem, não crerem em Cristo e também por crucificarem a Cristo. Agora no versículo 8 ele diz que também a festa estava pronta e os convidados não eram dignos. O povo de Israel não era mais digno perante Deus. Então no versículo 9 ele já fala: ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrares. Aqui começa a ruptura. Ele começa, é como se fosse um rompimento aqui para Israel. Aqui ele começa a querer chamar, ele chama todos os gentios de todas as nações, de todos os tipos de pessoas. Por isso que é como se chama nós, todos os países do mundo. Não é só um povo específico. Podemos ler isso em Mateus 11, 28. 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Este é um convite. Ele começa a convidar todos para vir. E agora os servos chamam e a casa fica cheia, lotada. Reuniu a sala do banquete, ficou repleta de convidados. O rei agora ele desce para ver quem estava lá na mesa, a mesa também, e notou um homem que não trazia a festa nupcial, a roupa preparada para aquele momento. Esse homem, ele é um falso cristão. É um que reconhece Cristo, diz que reconhece Cristo,
mas verdadeiramente no seu coração não o reconhece. E ele está vivendo de aparência. Aí então o rei ordena para amarrar os pés e as mãos e lançar para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, ou seja, o inferno. Porque quem crê não está condenado. Romanos 8:1 diz isso. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo. Agora, quem não está em Cristo, há condenação. Porque, no 14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aqui fala sobre a questão teve o chamado geral, mas poucos seguem verdadeiramente a mensagem. Vejamos atualmente, pregamos para as pessoas e elas não querem nem ouvir de Deus, não querem nada de Deus, nem citar um versículo ou citar falar de Deus, eles aceitam. Então é essa a questão. Mas essa parábola ela mostra a proclamação do Evangelho, que a proclamação do Evangelho é o convite insistente a uma festa maravilhosa. Só que aqui mostra que veio Cristo, chamou os judeus, o povo de Israel, mas eles não aceitaram, eles não quiseram. Aí logo ele chama todos, o chamado geral. Só que no meio de todos, há os bons e os maus. Aí aqui ele demonstra na situação do homem que não trazia a festa nupcial, que não era justificado verdadeiramente por Deus, ele foi condenado. Então, nessa parábola demonstra que o Evangelho está aberto a todos os tipos de pessoas, todas as nações. Então, é isso que queria deixar para os irmãos, irmãs que estão acompanhando. Que todos tenham um ótimo domingo, um bom almoço. Deus abençoe a todos. Muito bem, João, muito obrigado por esse auxílio, né? Você é um homem de Deus, chamado por Deus, né, por um ministério fantástico. Deus continue te usando, te abençoando. O João é um grande amigo, irmão em Cristo e também companheiro nos ensinos. Nós estamos fazendo teologia junto. Que Deus continue te abençoando também nesse ministério, nos auxiliando nesse ensino da palavra do Senhor. Então nós vimos aí com o João a inserção dos gentios nessa promessa, essa aliança bendita, e a rejeição de Israel. Por que Israel foi rejeitado? Então, Israel, isso é a razão de ter sido rejeitado, busca, por mais que conhecesse o propósito divino, buscava a justificação por meio da observância da lei. Então, por isso não alcançou, pois ninguém pôde satisfazer completamente a lei de Deus. Vamos ver isso em Gálatas 3, no versículo 10. Abra lá a sua Bíblia, capítulo 3, versículo 10 de Gálatas. Diz assim a palavra do Senhor: todos quantos, pois, são da obra da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Então nós vimos que isso para o homem é impossível. O único homem que conseguiu cumprir toda a lei e por meio dele nos dar a salvação foi Cristo. Hoje nós conseguimos guardar a lei pela ação, habitação do Santo Espírito de Deus. Então nós não
usamos a lei para se justificar, mas por sermos justificados por Deus, por Cristo, nós guardamos a lei. Então é essa a grande verdade. Então quero também convidar você a ler Tiago 2,10, ainda dentro desse assunto, versículo 10. Tiago 2, versículo 10. Olha lá o que diz. Porque qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, nós não conseguimos guardar toda a lei em sua íntegra. E isso faz com que nós dependamos de Deus para nos auxiliar a guardar toda a palavra do Senhor. Então, se não é a ação do Santo Espírito de Deus em nossas vidas, nós não conseguiríamos. Paulo faz uma pergunta retórica, porque ele vai dizer, por que não alcançar? A sua resposta aponta para a insensatez do caminho percorrido por Israel, ou seja, buscavam alcançar a justificação pela prática das obras da justiça, que os levavam a ficar em conformidade com a lei, como se fosse esse o meio proporcionado por Deus para se atingir a salvação. Assim, o caminho percorrido por Israel não decorreu da fé, e sim como que das obras. Então nós vemos que através das obras, né, nós sabemos que o nosso coração é enganoso. Nós vemos Provérbios que diz que há caminhos para o homem que parecem ser bons, mas o seu fim é de morte. Então, às vezes parece que nós estamos no caminho certo, fazendo as coisas certas, mas estamos apenas fazendo obra, e obra não pode salvar, muito menos nos justificar. Então Paulo acrescenta ainda, aqueles que tropeçaram na pedra de tropeço. Versículo 32, parte B. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, né, no versículo 33, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nele crê não será confundido. O que Paulo quer dizer com isso? Em outra passagem, ao se referir à pregação do Evangelho, o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 23. Você pode abrir, eu já tenho aqui marcado o texto. Ele vai dizer, mas nós que pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os gentios, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então isso está no verso do 1 Coríntios, capítulo 1, 23. A cruz de Cristo foi um fato inaceitável e por isso um escândalo para os israelitas, que não conseguiam entender como o Messias prometido poderia morrer na cruz, já que a lei, lá atrás, né, em Deuteronômio, ela aponta como algo abominável. Então, como crer em algo que para a lei era maldição? Então era essa confusão que não nos fazia enxergar e crer quem era Cristo e aquilo que ele havia feito por nós. Então, constituindo-se em uma verdadeira maldição, eu não vou abrir aqui, mas se você quiser abrir, Deuteronômio 21, verso 22 e 23, está escrito essa grande verdade. Além disso, não entendiam também como a morte de Cristo poderia fazer cumprir a lei, mostrando mais uma vez que a lei não era o caminho para ser, né, a obtenção da justiça divina. Então não era por meio da lei, e sim de Cristo ter morrido por nós na cruz. Assim sendo, a cruz foi uma pedra de tropeço para eles, mas por que exatamente as pessoas em Israel tropeçam na cruz? Porque a cruz, ela destrói os alicerces de nossa justiça própria. Ou seja, ela nos diz que nunca conseguiremos alcançar por mérito próprio diante de Deus para obter a salvação. Então ela desconstrói toda aquela base da qual nós temos para a salvação, confiando em nós mesmos, na nossa justiça, na nossa bondade, e não confiando em Deus, ou depositando a fé em Deus. Por isso que ela se torna escândalo para e muitos acabam tropeçando em Cristo, porque é muito difícil crer que ele pode, a partir do momento que você crê em si próprio, né, você crê que Deus pode ser o seu Salvador. Então, se você não renunciar tudo aquilo que praticamente será muito difícil você
receber a salvação, a não ser que você deposite sua fé em Cristo, sabendo que Ele próprio pode te dar a salvação. Quero convidá-lo a ver uma frase de João Calvino. Ele vai dizer assim: se porventura não reconhecemos que somos pecadores privados e destituídos de qualquer justiça propriamente nossa, obscurecemos a dignidade de Cristo, a qual consiste em ser Ele luz, salvação, vida, ressurreição, justiça e medicina para todos nós. Para que Ele tudo isso, senão para dar vida ao cego, restauração da libertação ao condenado, vida ao morto, ressurreição ao reduzido a nada, purificação ao que se acha coberto de imundícia, cura e saúde ao que se acha saturado de todo gênero de enfermidade? Realmente, se porventura somos achados a reivindicar alguma justiça por meio de nossos próprios recursos, então estaremos em alguma medida lutando contra o poder de Cristo, já que o seu ofício consiste tanto em despedaçar toda a arrogância da carne, quanto em aliviar e consolar os que labutam e se acham sob o pesado fardo. Então, essa frase dele nos inspira a entender o processo salvífico de Deus. Foi provavelmente para provar, pela base bíblica ao seu ensino, que Paulo citou Isaías 28, do verso 16. Ele vai dizer lá, dá uma olhadinha lá, Romanos 3, ele está citando ali esse verso de Isaías 33. Né? Por isso está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, rocha de escândalo, e aquele que nele crê não será confundido. Então esse texto Paulo extraiu do livro de Isaías, no verso 28, versículo 16. E a aplicação que ele faz desse texto é que Deus colocou na obra de Cristo, na cruz, um sólido fundamento, ou seja, uma rocha, para alcançarmos a justificação. Mas a cruz pode ser tropeço ou escândalo para alguns e razão de fé e confiança para outros. O texto diz: aquele que nele crê não será confundido. Olha que verdade. Ou seja, não serão jamais abalados nessa sua fé, nem jamais ficarão decepcionados por depositar a sua fé e confiança nessa sólida rocha proporcionada pela graça divina. Então a conclusão é simples: os não crentes, ou seja, aqueles que não creem, merecem o justo juízo de Deus. Por quê? Porque não creram. Eles intencionalmente rejeitam o Evangelho de Deus e, mediante a isso, torna-se responsável, né, por não ser salvo. Ou seja, eles rejeitam tudo que é Deus. Enquanto os homens são inteiramente responsáveis por sua condenação, daí temos que admitir que esse ministério da salvação é, em última análise, um ministério divino, né? Uma revelação cuja plenitude jamais poderemos alcançar por nossos próprios méritos. Nós vemos isso aí em Romanos 11:33, se você quiser dar uma olhadinha lá. Romanos 11, versículo 33. Ó profundidade de riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Né? Então, nós hoje temos essa graça bendita de sermos o caminho, ou seja, temos conosco o caminho que é Cristo, e mediante a isso, com a fé nele, a salvação. Então, é essa grande, eterna verdade. Com relação à fé, eu ainda queria convidar vocês, só para a gente encerrar, para não me delongar muito, João, capítulo 3, versículo 14, ele vai dizer assim, João 3, versículo 14. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então,
a fé depositada em Cristo, ele é comparado a isso, né? Só para a gente entender essa história, vamos ver lá em Números, capítulo 21, que me mostra essa história a qual João usa para poder exemplificar a fé. Então, Números 21, versículo 4 a 9. Olha só o que diz lá. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizesse subir do Egito para que morramos no deserto, onde não há pão nem água. Então eles fazem uma pergunta aqui, por que não fizesse subir aqui? E a nossa alma tem fastio deste pão vil, ou seja, Deus suprindo o pão que vinha do céu, pão que o próprio Jesus representa esse pão descido do céu, e que eles chamavam de pão vil, rejeitando tudo aquilo que Deus havia dado a ele, ou seja, em outras palavras, cuspindo no próprio prato que come. Era Deus suprindo, Deus cuidando, e esse povo murmurando contra Deus. Nós vimos essa questão de murmurar, né, lá também na aula anterior. Versículo 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Né? Ou seja, além de pecar contra Deus, também estava pecando contra a liderança que Deus havia colocado através de Moisés. Ora, ainda no versículo 7, né? Ora ao Senhor que tire de nós a serpente. Mas Moisés orou pelo povo. Deus disse a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo aquele que mordido não mirar, ou seja, não olhar para a serpente, todo aquele que olhar para a serpente, esse viverá. Então essa é uma questão de fé. Veja que nesse texto, o que nos chama a atenção, duas coisas. Primeiro, houve um problema por causa do erro, do pecado de Israel, e eles reconheceram que pecaram, reconheceram que errou contra Deus, pediram, né, perdão, se arrependeram dos seus pecados, e aí foram pedir para que Moisés intercedesse para que Deus tirasse as serpentes de lá. Mas Deus fez o quê? Não tirou a serpente. Deixou a serpente permanecer ali, porém deu uma solução. Ou seja, assim como o homem lá atrás pecou e o pecado passou a todos os homens, Deus manda um Salvador para que todo aquele que nele olha, para que todo que nele crê, esse será salvo. Então ele não tira totalmente a serpente dali, simplesmente ele dá a solução para que o homem olhe para a serpente e creia. E aí, quando a pessoa é incrédula, não tem fé, o que ela faz? Ela olha para a serpente, foi picado para a serpente, e fala assim: como eu posso, ao ser picado, ser salvo simplesmente olhando para aquela estátua, para aquela serpente erigida no deserto? Então as pessoas buscam às vezes uma cura, que era um antídoto, algo que tira aquele veneno, né? Então prefere crer na ciência, crer no estudo, crer na medicina, e não crer que simplesmente olhando para a serpente erigida eles seriam salvos. E assim muitas pessoas hoje, ao invés de olhar para a cruz, olhar para Cristo, preferem buscar outros meios, outros recursos para que alcance a salvação. E essas, infelizmente, se não reconhecer o seu pecado, que anda em desobediência contra Deus, e reconhecer que precisa do Salvador, esses serão condenados por isso, né? Ou seja, por confiar nessa base de salvação, confiar em si, confiar na sua justiça, e não confiar em Deus, que é o nosso Salvador, que envia Cristo para que nós, através do sangue derramado dele, fôssemos salvos. Então, assim como a serpente foi erguida, Cristo é comparado a isso. Todo aquele que olha para Cristo, esses alcançam a salvação. Por isso que Hebreus fala, né, que nós devemos sempre olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Então, que você possa, nessa manhã de domingo, aprender que Deus
é o Salvador, que Deus nos ama e que, amando-nos, proveu para nós recursos para que através desse meio nós possamos ser salvos. Então, muito obrigado pela tua presença, que Deus venha te abençoar e você possa cada dia mais estar buscando o conhecimento de Deus, buscando sabedoria em Deus, dentro da tua palavra. Como eu falei, estou aqui para tirar qualquer dúvida que ficou a respeito da aula que nós estamos lecionando. Você tem um link abaixo que você pode deixar a sua pergunta, a sua participação, a sua colaboração, e como eu falei, queremos conhecer você. Então vamos encerrar esta aula de hoje com uma oração e mais uma vez orando pelas nossas mães, né, e dando mais uma vez parabéns, felicidade pelos dias das mães. Oremos. Pai bendito, nós te pedimos mais uma vez pelas nossas queridas mães e pelas mães de todo mundo, daquelas que geram filhos espirituais, que geram filhos na carne, aquelas que adotam Deus, que o Senhor possa continuar abençoando, que elas continuem detendo esse grande amor para com os seus pequeninos, aqueles que têm cuidado, como eu falei, ainda que crescido, ainda somos seus pequeninos. Então que o Senhor abençoa, que o Senhor cuida, abençoa cada um que está nessa manhã ouvindo a tua palavra e que eles possam, Deus, aprender de ti. Se houver qualquer dúvida, que a ação do teu Santo Espírito possa ensiná-los na verdade do Senhor. Essa é a nossa oração com gratidão por Jesus. Amém. Lembrando que nesta noite, a partir das 19h30, teremos com o pastor Guidolim o estudo da Palavra de Deus. Nós estaremos aprendendo a respeito, mais uma vez, sobre a importância do Dia das Mães. Então esse é o tema que será colocado, e que você possa também participar conosco, estando ouvindo aquilo que Deus tem para falar nesta noite para a sua vida. Então não deixe de participar a partir das 7h30. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique ali, se inscreva, deixa ali, né, marcado todos os sininhos para que você seja lembrado que é o horário do início do culto. Então participe conosco, não deixe de estar conosco nessa noite. Obrigado para você que tem se inscrito no nosso canal, tem acompanhado todos os nossos cultos. Que Deus venha abençoá-los em nome de Jesus. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor, tudo bem? Por aqui tudo bem, graças a Deus. A palavra de Deus, no Salmo 7, versículo 17, diz assim: Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Vamos louvar o nome do nosso Deus nesta manhã? Senhor.
Amém. Glória a Deus.